Onde é que eu fui parar? Aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe, longe. Oi gente, eu sou Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje nós vamos falar sobre o lado psicológico relacionado a aprender e usar outro idioma. E como convidada temos a ouvinte, que inclusive foi quem sugeriu o tema, Lissa Russolo, que vive na Alemanha há 1 ano e meio. Oi Lissa! Oi Vanessa! Aprender uma nova língua implica também em se transformar em outra pessoa. No movimento do aprendizado, é necessário que a gente se distancie da nossa língua materna e mergulhe no novo idioma. Quanto mais esse processo avança, maior é o sentimento de pertencimento à nova cultura, ao lugar, àquelas pessoas, mas também maior é o sentimento de deslocamento em relação à nossa origem. Para aprender outro idioma, é preciso acontecer algo que nem sempre a gente se dá conta, que é abrir mão de muitos aspectos que a gente entende como fazendo parte de quem a gente é. Aprender uma nova língua, apesar de estimulante e desafiador, é também ao mesmo tempo um processo mutilante. E acho que é por isso que é tão doloroso. Pensando um pouco nas dificuldades que esse processo causa, né? Acho que o mais importante, o que a gente mais sente é a sensação de que a nossa personalidade muda. Quando a gente começa a falar outro idioma, a gente percebe rapidamente que não adianta mais a gente usar certos modos de ser que a gente já tinha internamente configurado em português. A maioria das nossas expressões não vão mais poder ser traduzidas ao pé da letra porque isso não vai funcionar em outro idioma. Só que aquelas palavras que fazem parte do nosso repertório definem muitas características de quem a gente é, né? Como a região onde a gente nasceu, a forma mais afetiva ou mais agressiva de falar que cada um tem, a maneira mais formal e educada ou despojada e engraçada, tudo isso faz parte de quem a gente se constituiu ao longo da vida. E isso muda quando o idioma muda, né? Tem um outro aspecto também, que é a interferência que esse novo idioma causa no nosso português. E isso também transforma quem nós somos. Agora existem uma série de palavras novas que às vezes definem melhor um fato ou um sentimento do que as palavras que a gente já conhecia em português. E muitas vezes vai acontecer de sair uma ou outra misturada quando a gente está falando com alguém que não fala o idioma que a gente está falando agora, mas às vezes sai. E o que pode ser apontado como estranho pelas pessoas que convivem com a gente. Eu me lembro bem no comecinho, quando fazia acho que nem 1 ano que eu estava aqui no Uruguai, e quando eu encontrei com uma amiga no Brasil, ela me disse que agora eu tinha sotaque, e eu fiquei arrasada, porque eu sentia que com isso ela estava dizendo que eu não era mais a pessoa que ela sempre conheceu. E eu não era mesmo, né? Mas doeu. Acho que uma outra coisa que também faz ser estranho aprender um outro idioma é o tom da voz e a profundidade que a gente não alcança na conversa. Com relação ao tom da voz, é muito esquisito a gente ouvir a nossa voz pronunciando outro fonema. A nossa voz muda. Em alguns idiomas ela fica mais fina, em outros ela fica mais grossa, mas isso causa uma estranheza nos nossos próprios ouvidos, porque a gente não está acostumado com aquele timbre. Como se fosse aquela sensação de ouvir a nossa voz numa gravação. Aliás, que é um sofrimento, é ouvir a nossa voz numa gravação falando em outro idioma. Dá uma vergonha de nós mesmos que é terrível. É verdade. E uma outra dificuldade que eu acredito que é importante nessa questão de começar a falar outro idioma é sentir que a conversa não está atingindo aquela profundidade desejada. Por muitos motivos a conversa costuma não ser tão profunda quanto gostaríamos. Às vezes é nosso repertório, que ainda é mais enxuto, ou talvez ele nunca vá ser tão amplo ou espontâneo quanto é o nosso vocabulário em português. Muitas vezes é nossa insegurança em falar algo errado que acaba tolhendo nossa comunicação e nossa vontade de continuar tentando expressar aquilo que a gente quer. E acho que aqui também é muito comum a gente se sentir subjugado pelo outro, por não conseguir expressar as coisas de uma maneira tão espontânea e tão profunda quanto a gente consegue fazer em português.
O que eu acho muito complicado nessa questão é quando isso entra no lado profissional, porque no ambiente profissional é muito complicado você não entrar na profundidade que você precisa, né? Porque isso vai influenciar no seu trabalho. E geralmente quando você não faz o trabalho do jeito que você gostaria, aquilo também pode refletir na maneira como você se sente diante dos seus colegas, na maneira como você se porta dentro de uma empresa, se for uma empresa, e até para o seu desenvolvimento lá dentro. Me conta um pouco, Lissa, como que tem sido para você passar por essa questão emocional que pode ser mais complicada no uso de outro idioma? Você tem passado por coisas parecidas? Nossa, eu acho que você resumiu perfeitamente todas as questões que eu sinto durante o aprendizado aqui do alemão, sabe? Eu sempre gostei muito de aprender novos idiomas, de ter contato com novos idiomas, mas eu não sabia que isso poderia mexer tanto com o meu emocional, sabe? Então, essa questão de você não se sentir a pessoa que você é quando você fala a sua língua materna, eu não imaginava que seria tão dolorido para mim. Quando falo alemão, por mais que eu ainda esteja aprendendo, eu já consigo me comunicar com algumas pessoas, mas eu ainda não consigo me enxergar a Lissa que eu conheço, falante de língua portuguesa brasileira, na Lissa falante de alemão. Eu acho que são pessoas diferentes e eu ainda não consigo ver a minha personalidade nessa nova falante. Eu acho que essa parte é a mais difícil. É porque são mesmo, né, pessoas diferentes. Acho que essa é a grande dor que a gente tem. São pessoas diferentes, né? Aprender outro idioma vai fazer com que você talvez não possa, como eu dizia, às vezes você é uma pessoa super carinhosa em português, mas em alemão não dá, você não tem toda a flexibilidade ainda no idioma para conseguir transparecer afetividade. E aí você pode ser uma pessoa mais seca, não necessariamente grosseira, mas mais seca, pelo menos. E às vezes assim, de você querer expressar alguma coisa e ter a sensação de que tudo, que por mais que você disse a frase exatamente como os locais aqui, os falantes diriam essa frase, você sabe, né, como é que eles falam, mas você sente que parou na sua garganta, sabe? Você falou, colocou pra fora, mas parece que ainda ficou preso dentro da sua boca, que você tem a sensação de estar guardando aquilo. Parece que por mais que você diga as coisas nesse novo idioma, nunca é do jeito que você gostaria que fosse. Parece que não esgota, né, o que você quer comunicar. Exatamente, exatamente. E eu não sabia que isso poderia ser tão dolorido. Eu achava que isso poderia ser engraçado, né? Porque é divertido. A gente comete erros e a gente aprende com os erros e tem muitas situações divertidas durante o aprendizado. Mas quando é assim todos os dias, quando a rotina, né, a vivência num novo país vira a rotina e tudo mais, começa a ficar até um pouco cansativo. E aí você fala, eu tenho vontade de que as pessoas pudessem me entender em língua portuguesa. É cansativo demais, né? Principalmente no começo, embora 1 ano e meio não seja tão começo, mas é cansativo demais se esforçar para que o outro entenda pelo menos uma boa parte daquilo que você quer expressar. E é muito doloroso você perceber que não sai a sua personalidade, né? Sai uma outra Lissa que você está descobrindo, que faz parte de quem é você também, mas é uma descoberta, ainda está sendo uma descoberta. Eu acho que essa é a grande questão, sabe? A gente estuda, se esforça para aprender um novo idioma e tal, mas eu acho que esse incômodo, ele só vai passar, não é quando você conseguir dominar a gramática ou falar, eu sou fluente. É quando você conseguir se identificar com esse novo falante, né? Então, às vezes, também acho. Eu ficava correndo atrás de gramática, de falar corretamente ou tal, mas eu acho que não é esse o ponto que vai aliviar esse sentimento, né, de nó na garganta, mas é quando você se identifica com essa nova pessoa que você está se tornando com esse novo falante. Eu acho que é esse o ponto que eu tento correr atrás hoje em dia. Eu também acho, Lissa. Acho que a questão gramatical,
a questão que envolve todo o idioma, claro que isso, quanto mais você dominar, melhor. Mas eu acredito que o que mais incomoda é a questão da identidade. Você está sofrendo uma perda muito grande de perder quem você conhece de você, né? Aquilo que você conhece de você mesma, e está vendo surgir coisas que você não conhece, né? Que você está aprendendo a olhar agora. E não é tão fácil lidar com o luto dessa identidade que não é mais assim e com a chegada de outras características que você ainda não reconhece como sendo você, apesar de serem. É verdade. Que bom que você já se deu conta disso, isso já é muito importante. Teve um processo todo, eu ainda faço aulas, né, de alemão, e logo assim, quando eu estava fazendo uns 6 meses de curso, eu estava na biblioteca, eu ia para a biblioteca sempre fazer minha tarefa, e eu estudava num andar que era mais dedicado assim à aprendizagem de idiomas, né? E aí eu me deparei com um livro que estava exposto numa estante, que o título dele era Perdendo a Minha Voz e Encontrando uma Nova. Ah, que legal! E ele estava até em inglês. E assim, eu já estudei inglês antes, mas faz muitos anos. E aí eu falei, nossa, será que eu vou conseguir ler esse livro, né? Porque agora eu tô estudando alemão, tô aqui toda imersa nesse novo idioma e agora eu gostaria de ler esse livro em inglês. Mas mesmo assim eu peguei e levei para casa. E nossa, Vanessa, eu acho que assim, foi a melhor coisa que eu já li toda a minha vida aqui na Alemanha, sabe? E justamente era um americano, um homem dos Estados Unidos que ele mora aqui na Alemanha, e ele conta como é que foi o processo dele de aprendizado do alemão e como foi difícil para ele. Ele já veio para a Alemanha com mais de 50 anos. Como foi difícil para ele aprender, sabe? E assim, cada palavra que ele contava, cada capítulo do livro dele, eu ia me identificando. E aí que eu fui começar a entender que toda aquela angústia que eu tava sentindo, na verdade era por causa de todo esse sentimento que eu tava... por mais que eu falasse com as pessoas, eu tava guardando pra dentro de mim, porque eu acho que eu não tava conseguindo me expressar, né? E acho que foi assim que eu talvez tenha descoberto que eu tava perdendo a minha voz e tava buscando uma nova. Que coincidência linda, né? Que bom momento que esse livro surgiu na sua vida. Nossa, foi maravilhoso. Hoje eu tive o privilégio de conhecer o autor, depois eu mandei um e-mail para ele. Sério, Vanessa, eu mandei um e-mail para ele agradecendo, falando o quanto aquilo tinha me ajudado, né? E aí a gente conseguiu marcar um encontro, tomamos um café juntos e assim, eu tinha 6 meses de alemão e a gente conversou em alemão, então assim, foi uma outra coisa muito bacana. Gente, que lindo! Foi muito bacana porque eu comecei a perceber também que a gente, quando aprende um idioma, a gente acha que eu preciso aprender toda a gramática porque eu preciso falar. Só que o ouvinte, ele também é muito importante, né? Nessa comunicação. A gente, como falante, tem todo o esforço de encontrar as palavras certas, mas o ouvinte também tem que fazer o esforço dele para entender. Sabe que você me fez lembrar de uma situação chata que eu passei? O espanhol com o português é muito próximo, né? É muito difícil uma pessoa não entender o que você quer dizer se ela está a fim de entender. Verdade. E o serviço público é o lugar onde as pessoas menos estão a fim de entender, né? Porque ela está cansada, né? Tem menos disposição para ajudar o próximo. E eu nem me lembro o que era que eu fui fazer, mas eu lembro que era um serviço público aqui. E a pessoa me pediu o endereço e aí eu disse, rua tal com tal. Ela não entendia. O fato de eu dizer com, porque aqui você diz a esquina. Então eu tinha que dizer, eu moro em Casaravicha com Mijang. E ela não entendia. E aí quando ela entendeu o que eu estava dizendo, né, o encontro da rua, que é como se diz aqui, aí ela falou, lá do lugar onde você veio, bem assim, lá do lugar onde você veio, desse distante, buraco, né? que pode ser que falem assim, mas aqui no Uruguai dizem Casaravicha e Mijang, jamais com Mijang. Um i e um com não faz tanta diferença, é o ouvinte. E assim, conversando com o Cooper, que é o autor do livro, né, eu comecei a perceber isso, porque ele também não é falante nativo de alemão.
Eu só tinha 6 meses de curso, de vivência aqui na Alemanha, e a gente estava conversando e foi uma das primeiras vezes que eu me senti me expressando sendo eu mesma em alemão. E aí eu comecei a perceber que falei, nossa, olha só, a comunicação não depende só de mim, mas também do meu ouvinte, né? Ele também tem que fazer um esforço. É aquela coisa da empatia, né? Sem dúvida, a empatia vai falar muito alto. Tem pessoas com quem você vai ter essa empatia que você vai esquecer que você está falando em alemão. Porque você vai conseguir ser você de uma maneira plena. Mas acho que a gente pode dar uma forcinha também quando a gente também está em paz com esse processo e quando a gente também naturaliza as nossas imperfeições. Não estar tão preocupada com os erros vai fazer com que você se sinta mais à vontade em se comunicar. Porque às vezes quando a gente começa a aprender, estudar, né, se comprometer com alguma coisa, a gente tem aquela autocobrança, né? Então eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu colocava algumas metas para mim. Eu falava assim, em 1 ano eu já quero estar falando e entendendo quase tudo, né? E eu acho que eu estava sendo um pouco severa comigo mesma, porque... E se eu não estivesse? Que problema isso teria? Vamos começar a medir as consequências e tentar abaixar um pouquinho as expectativas, ou então aceitar, ou então ver que em 1 ano pode ser que eu não esteja assim, aquela falante super fluente, mas eu tô ali fazendo conseguindo cumprir os meus objetivos do dia a dia, né? Às vezes a gente fica pensando nas coisas que a gente não sabe e deixa de valorizar as coisas que a gente já sabe, né? Até porque começar a aprender um idioma é voltar a ser criança, né? Pra gente aprender a nossa língua materna, levou anos até tudo isso ser construído. E foi necessário muito investimento e afetividade das pessoas que cuidavam da gente. Por isso que eu também acredito muito que, na medida do possível, é super importante a gente escolher algumas pessoas para serem nossas mães postiças nesse aprendizado do novo idioma, porque com essa pessoa que a gente confia, que a gente gosta, a gente vai poder falar errado sem se envergonhar, a gente vai deixar ela nos corrigir sem a gente se sentir constrangido, e a gente vai poder imitar. Porque imitar também é uma coisa muito importante, copiar coisas que a gente gosta daquela pessoa e que a gente entende. É assim que a gente aprende a nossa língua materna, copiando, né? Exatamente, é copiando. Então, poder se alimentar também de uma pessoa que você confie, que você gosta, porque é muito importante que você goste, a afetividade vai ser muito importante. Eu tenho uma história bacana, eu tinha, acho que 1 mês que eu estava estudando alemão, eu estava morando numa casa nova, numa região nova, e eu começava, e estava um tempo bom aqui na Alemanha, era o começo do verão e tal, e eu estava saindo todo dia para andar um pouquinho de bicicleta, conhecer a redondeza, né? Eu vi que tinha uma venda de produtos italianos. Eu já estudei um pouquinho de italiano, gosto muito desse idioma, e eu entrei pensando que lá eu pudesse encontrar alguém da Itália com quem eu pudesse conversar, né? Aí eu entrei e me apresentei em alemão, falei, oi, eu sou do Brasil, eu sou brasileira, moro aqui há poucos meses, tem alguém que fala italiano aqui? Porque eu já estudei. Nossa, na hora, os 2 vendedores, eles são um casal, né? Eles abriram um sorriso pra mim e eles falaram, olha, infelizmente a gente não fala italiano. Mas eu passei umas 2 horas conversando ali com eles. Eu nem tinha em alemão, e eu nem tinha vocabulário para isso, sabe? Até hoje, Vanessa, eu não sei como foi tão gostoso, mas foi tão gostoso. Então, cada cliente que entrava ali na venda deles, eles, olha, essa daqui é a lista, ela é do Brasil, você acredita que tem alguém do Brasil aqui? Que bem recebida que você foi. Foi muito gostoso. Tanto é que até hoje, quando eu penso que eu quero conversar com alguém, eu mando mensagem pra eles, eu vou até lá, porque são pessoas muito amáveis, sabe? Porque a gente vem pra Alemanha achando que não vai encontrar, né, tanta abertura assim nas pessoas, e é mentira. Pensando um pouco em formas de lidar com toda essa problemática trazida pelo aprendizado de um novo idioma, né, uma nova faceta da sua personalidade está aparecendo e se desenvolvendo.
E agora isso também faz parte de você. Claro que cada um pode tentar ir afinando essas características que vêm surgir para chegar mais próximo daquilo que a pessoa gostaria de ser. Mas é importante não rejeitar quem você é ou em quem você está se transformando quando você fala em outro idioma. É muito mais saudável acolher esse novo lado, trabalhar esse novo lado e ir vendo outras vantagens que esse lado com certeza oferece, porque isso sempre tem. Eu fico pensando, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade de dizer não, mas em espanhol sai muito fácil. Então, se numa situação algo não me convém, me sai tranquilamente sabe que não? Me sai. E em português possivelmente me custaria mais. Então, tem coisas que também você ganha com isso, né? Outros lados que era mais difícil trabalhar em português e que num outro idioma, por ser tudo mais novinho, talvez você ainda não tem tantas expectativas em relação a isso, as pessoas também não estão tão acostumadas com isso, porque são pessoas novas. É muito mais fácil de você desenvolver certas características que vão surgir naturalmente, mas que você pode trabalhar muito mais do que você está acostumada no idioma português. E isso eu acho que também mistura um pouco da cultura, né? Não é só o idioma, mas aquela cultura nova que você está vivendo e que está mexendo também com a sua personalidade, né? Sim, sem dúvida. E a cultura também vai influenciar muito nisso, né? Se é uma cultura que aceita melhor o não, que aceita também, no caso estou usando esse mesmo exemplo, mas cada cultura vai ter mais características que vão influenciar mais, que você faça coisas mais voltadas a um jeito ou a outro. Então, acho que isso também é uma coisa legal, também é algo que pode enriquecer a sua personalidade. Eu acho também, no alemão, por exemplo, eu percebo que é uma cultura e uma língua com muito mais aquele distanciamento que a gente fala, né, em português, mas que às vezes não é só um distanciamento, é só uma questão de respeitar a pessoa com quem você está falando. Não que a gente não faça isso em língua portuguesa, mas é que tem um distanciamento que é sinal de respeito, né? E eu vejo que isso eu comecei a fazer muito mais também quando eu falo em língua portuguesa, sabe? De prestar atenção na maneira como eu tô falando com a pessoa, quando é um senhor, uma senhora, não em questão de idade, mas quando eu uso o senhor gostaria de tal coisa, porque a gente fala muito, é muito mais próximo à língua portuguesa, né? A gente chama todo mundo de você. E eu acabo percebendo que eu tenho usado muito mais o senhor e a senhora agora, quando eu falo com algumas determinadas pessoas em língua portuguesa. Porque tem esse distanciamento de que é um sinal de respeito, sabe? Sim. E ele tá muito presente no alemão. E assim, eu não vejo isso como um distanciamento, mas eu vejo isso, talvez, é uma coisa bacana que o alemão tá acrescentando no meu português, sabe? No meu jeito de falar português. Não precisa mesmo ser um distanciamento, pode ser apenas um sinal, um significado de respeito, de educação, inclusive, e até de carinho. Tem pessoas que se sentem muito encarinhadas quando são chamadas de senhor e senhora. Exatamente. É uma coisa interessante, assim, que eu vejo que algumas coisas dessa cultura, desse idioma alemão tem passado, sim, para minha personalidade. E vai passar. Vai passar e isso é bom que seja dessa forma. Resistir a esse processo de reinvenção de si mesmo só atrapalha o aprendizado do novo idioma e a adaptação no novo lugar. Então é super importante se deixar ser permeado. O resultado costuma ser prazeroso depois que a gente faz o luto dessa identidade mudada. E é o que você está experimentando, né? Agora você está sentindo mais prazer com o contato tanto com os alemães quanto com o contato com brasileiros ou com quem fala português. Isso está sendo agregado na sua personalidade, não é uma coisa segregada e que você ainda está olhando com estranhamento. Isso é super legal. De vez em quando dói, né? De vez em quando ainda é uma coisa que... Eu acho que é uma dor que a gente acaba... Eu acho que eu vou acabar aprendendo a conviver com essa dor, sabe? De você não conseguir expressar 100% aquilo que você quer. Mas é uma dor que você vai aprendendo a conviver com ela a cada dia, a aprender que talvez essa dor é uma coisa não tão negativa. A gente acaba enxergando isso de uma maneira diferente, sabe? Mas é complicado. Sim, eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com o fechamento que eu queria fazer do programa. Que aprender outro idioma
faz com que a gente ganhe uma nova concepção de nós mesmos e do mundo. Por exemplo, a sua concepção tem sido a de que as coisas não vão ser sempre perfeitas, né? A sua comunicação talvez nunca vá ser 100% e que não necessariamente precisa ser, para que você conviva bem com isso e seja satisfeito e feliz com isso. Né? E quando a nossa compreensão aumenta de nós mesmos e do mundo, é uma coisa boa, né? Isso amplia a nossa capacidade de sentir prazer com as experiências que a gente está tendo. Então, eu acho muito importante ter paciência com esse processo, a tendência é que a gente vá ficando mais à vontade com quem vai surgindo dentro de nós mesmos e podemos, inclusive, nos divertir com isso, como você tem se divertido muito, né? Aquilo que você é vai te acompanhar em todos os lugares do mundo, não importa o idioma que você está usando, tudo que está surgindo é você também. Então, se exponha, se arrisque, né? Não é preciso saber fazer todas as conjugações para se comunicar e para estar confortável numa situação. Não mesmo. E não é preciso saber todas as conjugações para você ser você mesma. O que é diferente não necessariamente precisa ser ruim, e só porque não é o suficiente também não quer dizer que não pode ser bom, né? É diferente do que você está acostumada, mas pode ser bom. É verdade. E você pode usar as suas potencialidades, porque acho que uma fantasia que a gente tem é que a gente tem um monte de potencial que a gente não consegue mais acessar, é como se eles fossem perdidos, e não foram, eles estão aí, você vai carregar eles para qualquer lugar que você for. É necessário a gente conseguir alcançar de novo todo esse potencial que a gente tem, todas as habilidades que a gente tem e que estão lá, que se a gente fez isso no Brasil, a gente vai poder fazer isso em qualquer outro lugar, né? Quanto mais à vontade você tiver com você mesma, quanto mais chance você der para você mesma, mais os outros também vão estar mais à vontade com você e mais prazerosa vai ser toda essa troca. Tem uma frase que me impactou muito naquele livro que eu li. Aliás, eu vou deixar o nome dele aqui. Em inglês é Losing My Voice and Finding Another. O autor é o Cooper Thompson. No livro ele fala assim, que quando a gente fala, a gente tem medo que as nossas palavras elas não vão ser bem recebidas ou entendidas do jeito que a gente gostaria. Mas se a gente se cala, a gente vai continuar tendo esse medo. Então é melhor falar com medo mesmo. Que ótimo, adorei. Bom, o programa está terminando. Muito obrigada, Alissa, pela sua participação. Adorei. Eu que agradeço, Vanessa. E bom, pessoal, eu adoro saber a opinião de vocês sobre o programa e sobre o que vocês gostariam de ouvir nos próximos episódios. Esse episódio foi uma sugestão da Alissa. Então escrevam aqui no post ou lá na comunidade do Facebook o que vocês acharam e sobre o que vocês querem ouvir. Quem quiser saber mais sobre temas relacionados à vida emocional do expatriado, no site mundointerno.com também escrevo. E quem quiser apoiar o Onden, continua vigente a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É apoia.c/Onden e outra forma de ajudar é comprando os produtos na lojinha do Facebook. O link das duas coisas vai ficar lá no post. É isso, pessoal. Um beijo grande e fiquem bem. Tchau, Lissa. Tchau, Vanessa, e um tchau para todo mundo. Aonde está você? Por que é que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão